Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Alegria estar aqui, na casa do Senhor. Eu, em especial, estou de volta, depois de 10 dias de Fortaleza, minha terra natal, visitando igrejas, ex-ovelhas, familiares, irmãos. Eu tenho 5 irmãos em Fortaleza, todos casados, filhos, já com netos, alguns. Então, estive lá visitando meus irmãos, minhas irmãs. Estive hospedado na casa de uma irmã, visitando minha filha, Maiara, que passa um tempo mais aqui no Rio do Norte, que a cidade dela está ensinando na UES, e também visitando ex-ovelhas, pessoas queridas que estive como pastor dela durante 10 anos, e aí fica aquele contato, aquele carinho, aquele amor, mas graças a Deus estamos de volta, visitamos a Horta de Fortaleza, está muito bonita, recomendo quem quiser visitar Fortaleza, revitalizar a Horta, dois piers, e lá barracas, a feirinha de artesanato, muito bonita a Horta de Fortaleza, recomendo quem desejar ir. Eu sei que os parentes também gostam, de Fortaleza. Eu morei em Manaus e os manauaras também diziam, os manauaras festa em Fortaleza, Aqui também, muitos gostam também de Fortaleza, é uma cidade muito linda mesmo. Mas graças a Deus, também visitei a Presbiteriana do Brasil, onde um aluno meu, ex-aluno, é agora pastor Eudes, e também a esposa dele, Sueli, e também visitei a IPI Central, a IPI Fortaleza, que era pastorada pelo pastor Álvaro, agora pelo pastor Hermani, agora pelo pastor Ricardo. Também foi muito bom estar lá, visitando esses irmãos, essas igrejas. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Meditar na palavra do Senhor. Novo ano, novas ideias, novas ações, vamos intensificar a questão da evangelização, para a gente esse ano ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus, em nome do Senhor, amém, igreja? Mas vamos lá, 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14. Diz assim então a palavra do Senhor: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Eu vou ler mais uma vez, para que fique gravado no seu coração e na sua mente. Primeiro, versículo 13: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai Celeste, oramos em nome de Jesus, sedentos de ouvir a tua voz, sedentos e famintos de nos alimentarmos daquilo que é a tua palavra, que é o alimento espiritual para as nossas vidas. Por isso, Senhor, fala o nosso coração, edifica-nos, alimenta-nos, em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar, para instruir, para alimentar-nos, para aconselhar-nos, para, ó Deus, consolar-nos, para exortar-nos. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Meus amados, uma das palavras que mais define o nosso tempo chama-se descompromisso. Nós vivemos numa era onde quase ninguém deseja comprometer-se. Isso não é só eu que digo. Há uma radiografia da nossa sociedade por parte dos sociólogos, estudiosos. Zygmunt Bauman, famoso sociólogo, falecido há algum tempo atrás, dizia que nós estamos vivendo o tempo da sociedade líquida, onde as relações estão cada vez mais superficiais, onde, como água, escorrem pelos dedos as relações humanas, de tal modo que não há mais compromisso. As pessoas não querem mais compromisso no casamento, no namoro, na política, na sociedade como um todo, inclusive na igreja. O cristianismo, a fé cristã, a igreja cristã tem sido atingida em cheio por uma geração descompromissada. Apesar de muitos estarem, muitas igrejas
está experimentando enorme crescimento. Nós vemos aí as igrejas chamadas Parede Preta, né? Estão lotadas, super lotadas, né? Há hoje até área VIP, né? Para pasmem todos nós, né? Para espanto de todos nós, a igreja crescendo tanto que há agora igrejas formando uma área VIP, onde, né, os primeiros bancos são reservados para aqueles membros que são VIPs. Meu Deus, uma coisa, né, assim, esdrúxula, totalmente esquisita, né, e aberrante em relação à palavra de Deus. Mas há um crescimento, né, no mundo cristão, na igreja cristã, mas ao mesmo tempo em que há esse crescimento, não se verifica um compromisso efetivo com Deus, com a sua palavra, com a ética cristã, com a vida de obediência, com a vida de comprometimento com o discipulado, com o seguimento de Jesus. Alguém já disse de maneira até jocosa, né? Igrejas cheias, mas de muita gente vazia. Isso porque há um crescimento numérico, mas esse crescimento numérico não se faz acompanhar de qualidade, de compromisso, de discipulado, de vida cristã efetiva, onde manifesta-se a cada dia uma vida parecida com Jesus, uma vida que se molda à pessoa de Cristo. Portanto, é revelador que essa situação, né, do mundo cristão, do mundo como um todo, mas no mundo cristão também, é revelador dessa mentalidade que contagiou a muitos e que, de certo modo, apregou esse descompromisso total. Mas nós vemos nesse texto aqui Paulo fazendo últimas recomendações à igreja de Corinto. E nessas últimas recomendações à igreja de Corinto, Paulo levanta aqui para nós 5 atitudes de compromisso que todo cristão, que toda igreja, que todo seguidor de Jesus deve manifestar no seu viver. Se você notou, são 5 atitudes, são 5 questões que Paulo aqui recomenda no capítulo 16, no versículo 13, versículo 14, que deve se aplicar a todos nós. Paulo recomenda isso aos cristãos de Corinto, mas é um texto que se aplica a todos nós, a todos os cristãos em todas as épocas. Portanto, vamos pensar nesse texto e vamos ver como aqui há 5 atitudes de compromisso que todo cristão deve assumir diante de Deus e diante da sociedade. Primeiro, olha aí o que o texto diz, versículo número 13. Primeira atitude, a primeira questão que o apóstolo Paulo levanta está no versículo 13, na parte A. Ele diz: sede vigilantes. A primeira questão que o apóstolo Paulo levanta diz respeito à vigilância. O termo aqui no grego, no original grego, é pregorete, e significa alerta, vigilante, atento. O termo está no imperativo: sede vigilantes. E por isso é uma ordem que ninguém pode se esquivar. Os crentes de Corinto, a quem Paulo dirige primeiramente essa mensagem, se mostraram dormentes e muitos erros os haviam alcançado. Portanto, a advertência paulina é para que os crentes de Corinto se mantivessem atentos, alertas, vigilantes. A ideia aqui está em conexão também com a segunda vinda do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava próximo, estava vindo, e era necessário que esses crentes, era necessário que esses cristãos estivessem atentos, alertas, vigilantes, face à volta de Jesus, mas face também aos erros que se multiplicavam, naquele tempo, e que a igreja precisava estar vigilante, precisava estar atenta. Meus amados, é a mesma coisa que Jesus diz também, lá no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Você pode, inclusive, abrir comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 13, Jesus diz algo parecido, quando ele alerta os seus apóstolos, a sua igreja, acerca disso. Olha lá, Marcos, capítulo 13, versículo 34 e até o 37. Diz assim a palavra do Senhor. É uma palavra do próprio Senhor Jesus. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus
Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Nós temos que aqui nesse trecho, Jesus fala, pelo menos 4 vezes, Jesus usa o termo vigiar, usa o verbo vigiar. Vigiai, no versículo 33, no versículo 34, vigie, no versículo 35, vigiai, e no versículo 37, vigiai novamente. Portanto, essa é uma ênfase de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, a vigilância, estar atento, estar alerta para com a vinda do Senhor, mas para com a nossa vida cristã, para que haja compromisso, haja comprometimento, haja o envolvimento da nossa vida com a obra de Deus, com o Senhor. Portanto, o cristão comprometido, ele tem que vigiar. E se isso era verdade para os crentes de Corinto, isso é também verdade para nós, muito mais para nós, porque se no primeiro século eles já esperavam a vinda do Senhor, muito mais nós, hoje cristãos, no século XXI, quando os sinais da volta de Jesus cada vez mais estão evidentes, estão se manifestando, nós precisamos estar atentos, vigilantes, alertas para viver uma vida cristã, como diz a palavra de Deus: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém, irmãos? Portanto, é estar atento para uma vida cristã comprometida, frutífera, e para que o diabo não tire vantagem sobre nós em área alguma. Diz que certa vez o diabo fez uma reunião, isso é a história que o Lutero contava, o diabo fez uma reunião com seus demônios, e um demônio disse: olha, eu consegui, de alguma forma lançar um raio sobre um navio que estavam alguns cristãos, todos eles morreram. Aí o diabo se alegrou com aquilo. Aí outro demônio disse: olha, eu consegui, um cristão vinha numa carruagem, e aí eu consegui que de alguma forma aqueles cavalos tropeçassem e tal, e aquela carruagem se quebrou e aqueles cristãos morreram. E o diabo se alegrou com aquilo. Mas o outro demônio disse: olha, eu consegui, trabalhei durante 10 anos para que um cristão ele ficasse dormindo na sua vida espiritual, ele adormecesse na sua vida espiritual, ele não vigiasse, ele fosse tentado, caísse em todas as tentações, porque ele não vigiou, ele adormeceu, ele se acomodou na vida espiritual, ele não leu mais a Bíblia, ele não mais orou, ele ficou adormecido espiritualmente. E aí esse cristão de fato adormeceu, e eu consegui derrubar todas as tentações que joguei sobre ele. E aí o demônio, o diabo, se alegrou com isso, muito mais do que aquele outro demônio que matara cristãos, aquele outro que matara outro, porque ele conseguira fazer aquele cristão adormecer espiritualmente. Meus amados, essa é a história que o Lutero contava para mostrar que nós precisamos estar alertas, precisamos estar vigilantes. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Meus amados, vamos estar atentos, vamos estar vigilantes. O tempo se abrevia e nós precisamos, como homens, como mulheres, como pessoas cristãs, seguidores de Jesus, estarmos atentos para viver uma vida cristã, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas notemos que Paulo nos apresenta uma segunda questão. Primeiro, sede vigilante, está no imperativo, sede vigilante. Mas olha a segunda questão que Paulo nos apresenta no versículo 13: permanecei firmes na fé. A segunda questão levantada pelo apóstolo Paulo diz respeito à permanência dos coríntios, dos cristãos, permanência na fé. Permanecer firmes na fé. Os irmãos
irmãos de Corinto tinham experimentado uma certa inconstância, porque eles foram invadidos por líderes, falsos mestres, que passaram a ensinar, né, falsos ensinos, questionar os seus líderes, e aí alguns desses abraçaram esses falsos mestres e esses falsos ensinos. Então a igreja de Corinto tinha surgido inclusive um falso ensinamento de que não havia ressurreição dos mortos. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele enfatiza que há ressurreição dos mortos, haverá ressurreição dos mortos. Daí eles, os cristãos de Corinto, são exortados que eles deveriam permanecer firmes na fé, firmes nessa confiança em Deus, firmes nessa obediência a Deus, firmes na total entrega a Deus. Meus amados, a expressão aqui, né, para firmes é stequete in pistel, permanecer firmes na fé, que dá a ideia da firmeza, mas que no português dá origem à palavra estaca, né? A mesma raiz da palavra estaca, estaca, que lembra-nos a ideia de que, né, uma estaca é algo que você coloca, né, para ficar fixo ali, né? Coloca aquela estaca e ela fica fixa de tal modo que ninguém pode ou ninguém deve tirá-la. Daí o apóstolo Paulo está dizendo para nós, né, que nós devemos estar firmes na fé, que a nossa fé como estaca deve estar plantada, deve estar alicerçada de tal modo que nada deve nos, né, tirar, nos remover daquele lugar onde nós fomos colocados, onde foi plantada aquela estaca. Meus amados, isso dá ideia de firmeza, isso dá ideia de solidez, isso dá ideia de estabilidade. De igual modo, nós podemos entender que os cristãos comprometidos devem também ter uma fé estável, devem também ter uma fé firme, devem também ter uma fé constante. Por isso a expressão permanecer firmes na fé. Amém, amados? Isso significa que eu e você precisamos, né, estar cada dia mais desenvolvendo a nossa confiança no Senhor, a nossa entrega ao Senhor, a nossa obediência ao Senhor, de tal modo que nada nos demova do lugar onde estamos com o Senhor, de que nada, né, tire a nossa fé, de que nada de alguma forma diminua a nossa fé, pelo contrário, que cada dia venhamos aumentar, a crescer nessa confiança, nessa entrega, nessa obediência ao Senhor, de tal modo que compramos aquilo que Paulo está dizendo, permanecer firmes na fé no Senhor. Amém, amados? Por isso o texto lá de Coríntios também, no capítulo 15, ele diz assim, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Uma das grandes tentações do nosso tempo é relativizar a nossa fé, é diminuir a nossa fé, é negociar a nossa fé, é suprimir a nossa fé, contemporaneizar a nossa fé, ou ainda mudar a nossa fé. Quantos cristãos, quantas igrejas estão de alguma forma relativizando a sua fé, ou adaptando a sua fé aos novos tempos, para, né, agradar as multidões, para massagear o ego, né, de muitas pessoas? Isso me faz lembrar uma historinha engraçada, né, que eu ouvi como anedota. Diz que nessa ânsia de, né, esse perigo de relativizar a fé, de negociar a fé, né, para agradar um a outro, diz que um padre estava numa sacristia, né, e ele foi procurado por um político, né, da cidade. E aí aquele político da cidade disse: olha, seu padre, escuta essa aí, irmã, é de cearense. Olha, seu padre, eu sou político, né, eu sou candidato aí, né, a vereador na cidade, e aí eu gostaria que o senhor citasse o meu nome, que é uma estratégia do meu, né, homem de marketing, disse que quando o padre citar o meu nome no sermão, aí de alguma forma o povo vai ficar naquele nome e tal, e aí vai votar em mim, né? Aí o padre, né, era alguém que, né, achava que tinha princípio e tal, mas como é, meu filho? Você quer o quê? Pai, ó, o senhor cita o meu nome e o sacristão está aqui do lado, né, para eu ouvir. Ó, quando o senhor citar o meu nome no sermão, né, o sacristão vai anotar
eu vou lhe dar R$ 50. Toda vez que eu citar o meu nome, R$ 50. Aí o padre, e como é seu nome, meu filho? José. Aí o padre, tá bom, tá certo, José, nome bíblico e tal, né? Aí ele saiu, né? E a missa já estava começando, já estava na sacristia, né? O sacristão lá anotou, quer dizer que o nome José, né? Toda vez que o padre citar o nome José, R$ 50 na conta do padre, que aquilo, tá certo. Aí o padre já se preparando, se parlamentando para entrar, aí outro político. Seu padre, eu tenho aqui uma proposta para fazer para o senhor. É porque o senhor vai já começar o seu sermão, a cabeça e tal, e no seu sermão, uma estratégia que eu tenho que eu gostaria de comunicar para o senhor, é que o senhor, toda vez que no seu sermão, o senhor citar o meu nome, né, eu vou lhe dar R$ 100. Vai ser R$ 100 na sua conta. Aí o padre, meu filho, como é? Padre, R$ 100. Aí o sacristão vai crescer logo os olhos, né? O padre também. E aí disse, mas diga seu nome. Meu nome é Roque. Aí o padre, eita, Roque, é um gibi, tudo bem. Mas tudo bem. Aí o sacristão adotou, né? E agora, só presta atenção. Toda vez que eu citar o meu nome, né? Lá vai R$ 100 na sua conta. Toda vez que eu citar. Cite várias vezes, o povo vai ouvir o meu nome e de alguma forma vai voltar em mim, tá certo? Aí entrou lá na igreja, né? E o padre então terminou de parlamentar e começou a missa. Aí quando foi na hora do sermão, o padre disse, meus irmãos, hoje o sermão é sobre São José. Aí o sacristão, José, né? Era o nome do meu político. Meus irmãos, São José, e o padre continuava, meus irmãos, São José foi um homem de Deus. São José, vai o sacristão, mais 50, mais 50. Olha, irmãos, São José, o pai adotivo de Jesus, mais 50, lá, né? E aí, mas São José, meus irmãos, era carpinteiro. Carpinteiro, meus irmãos, né? São José todo dia trabalhava. São José, aí ele pegava o serrote, pegava uma madeira, aí ele pegava mas é isso. É o perigo, né, de se negociar a fé, né? Mas é como esse padre, como esse exemplo, há muitos por aí que estão negociando a fé por qualquer coisa. Uma vez eu recebi um perfil de humor no Instagram, né, que vem se divulgar, o sujeito vendendo pedaço da Arca de Noé, vendendo muita coisa, cuspo de Cristo, um balão ungido, aí ele pega o ar, né, enche o balão, só esse ar que é ungido e tal. Aí algumas pessoas entendem que é um pastor verdadeiro, mas não é um perfil de humor e tal. Mas, né, nós estamos num tempo tão sombrio, né, de tanto relativismo na fé, de tantas coisas absurdas, né, no meio cristão, que não é inacreditável, né? Não é que alguém possa fazer esse tipo de coisa, querer vender, né, pedaço da Arca de Noé para ganhar dinheiro no meio cristão. Infelizmente, né, nós estamos vivendo tempos assim. Mas, amados, aqui o texto diz para nós: permanecer firmes na fé. Mas vamos para o terceiro, versículo 13, parte 6, diz assim: portai-vos varonilmente. A terceira questão que o apóstolo Paulo levanta aqui para nós, né? Portai-vos de maneira varonil, portai-vos varonilmente, é a ideia da maturidade. Os cristãos de Corinto tinham sido crianças, meninos espirituais, infantis, ao ponto de se entregarem a heresias, né? Serem influenciados por falsos mestres. As atitudes dos cristãos de Corinto eram carnais, eram infantis, eram de pessoas imaturas. E aí o apóstolo Paulo usa essa expressão, portai-vos, né? Que vocês se portem, que vocês andem como pessoas, como homens, como varões, portai-vos de maneira varonil. Não é a ideia do machismo, não é a ideia de ser homem, né? Porque Paulo estava falando aqui para homens e para mulheres, mas a ideia da maturidade. Paulo estava dizendo para os cristãos de Corinto: vocês são carnais, vocês andaram como crianças, vocês são infantis na fé, na confiança, na vida com Deus. Mas eu estou recomendando a vocês, eu estou ordenando a vocês que vocês se portem, que vocês tenham uma conduta madura, como homens, como mulheres, como pessoas maduras espiritualmente.
aqui dos cristãos de Corinto é que eles vivem uma maturidade na sua fé. Cada pessoa, cada homem, cada mulher, né, deveria ter, né, uma vida de maturidade espiritual, uma vida que também envolve a ideia de coragem, né, a ideia do portai dos varões de mente, é uma vida corajosa e uma vida madura. Os cristãos comprometidos são aqueles que assumem a sua fé, né, corajosamente e revelam maturidade na sua vida espiritual, no seu comprometimento com Cristo e com a sua igreja. Esses cristãos não tergiversam diante dos perigos e das tentações, mas se assumem como cristãos em toda e qualquer circunstância. Portanto, Paulo está recomendando aqui para os cristãos de Corinto, e recomendando para nós: portai-vos, que a vossa conduta seja uma conduta varonil, que seja uma conduta madura. É certo, meus irmãos, que todos nós podemos reconhecer, nós ainda estamos longe de uma maturidade espiritual, nós ainda estamos longe, mas nós precisamos desejar isso, como Paulo aqui está recomendando. Nós precisamos desejar: eu quero amadurecer na minha vida cristã, eu quero amadurecer na minha vida espiritual, eu quero amadurecer como homem de Deus, como mulher de Deus, como cristão, que a minha conduta, que, né, a maneira como eu me porto no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na minha família, seja uma conduta de um homem, de uma mulher maduro espiritualmente, alguém que já cresceu espiritualmente, alguém que sabe dizer: eu sim sou cristão, eu sou seguidor de Jesus, com falhas, com erros, mas eu sou cristão. Amém, amados? Daí é que nós precisamos estar vivendo de maneira madura, espiritualmente falando. É isso que Paulo está querendo dizer para nós, como uma atitude também de compromisso. Se eu quero ser uma pessoa comprometida com Cristo, eu preciso, né, de assumir como alguém maduro, ao ponto de afirmar a minha fé, a minha vivência com Deus em toda e qualquer circunstância da vida. E aí, a quarta atitude está ainda no versículo 13: fortalecei-vos. A penúltima recomendação paulina diz respeito ao fortalecimento espiritual. Nesse sentido, nós podemos dizer que o que Paulo está dizendo aqui é, em primeiro lugar, que cada cristão, cada crente de Corinto, precisava primeiro admitir a sua fraqueza, a sua fragilidade. Eles eram fracos, eles não estavam imunes à queda, eles eram fracos, eles estavam, né, sujeitos a cair, a negar, a viver debaixo de tentações e cair em tentações. E aí Paulo está dizendo aqui que vocês se fortaleçam, não em si mesmos, mas o que Paulo está dizendo aqui é o mesmo que ele diz lá em Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A expressão aqui em grego é kataiose, que dá a ideia de ser dominado por força, não é? A minha força é o ser dominado pela força do Senhor, é eu me dispor, eu me submeter a dizer: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu sou frágil, Senhor, eu não posso nada por mim mesmo, mas me fortalece, me dá a tua força, me dá a tua fortaleza, de tal modo que eu possa enfrentar os embates da vida, não na minha força, não na força do meu braço, mas na força do meu Deus. Amém, amados? Paulo está dizendo aqui para nós: fortalecei-vos. E quanto de nós, todos nós, precisamos de fortaleza, precisamos de fortalecimento, precisamos da força que vem de Deus. Sim, porque somos frágeis, sim, porque somos falhos, sim, porque estamos vulneráveis